O melhor está por vir. Gigante da Colina, imbatível. Vasco ontem conquistou a sua quarta vitória consecutiva. Nos últimos 12 jogos aí, o Vasco simplesmente só perdeu um. É o líder do retorno e a expectativa é muito grande da torcida do Vasco da Gama pela Libertadores. E por que que o melhor está por vir? Vem investidor forte para 2026 e reforços de peso para que o Vasco possa fazer bonito aí nas competições que for disputar. É o retorno dos gigantes da colina às cabeças. Peço a você, você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você se inscrever, venha fazer parte da nossa família, porque a gente vai falar o que mudou, certo? E o que está para acontecer aí nos Gigantes da Colina. Se inscreva, venha fazer parte da nossa família. Pessoal, a gente pode dividir esse ano aqui de 2025 em duas partes. Antes Admar e depois Admar Lopes. Eu acho que o principal reforço do Vasco da Gama foi a chegada do português. A chegada do Admar Lopes fez com que o Vasco da Gama mudasse o patamar. Não foi a primeira, a segunda, a terceira escolha da diretoria, mas o importante é que deu certo. E a chegada do Admar simbolizou aí a chegada também de alguns reforços que estão contribuindo e contribuindo por demais. O Admar, ele foi à França, trouxe esse Carlos Andrés Gomes. A gente ontem viu a capacidade desse colombiano. O lance do terceiro gol do Vasco, uma obra-prima arrancada que esse rapaz deu no final do jogo, certo? Parecia que estava com 5 minutos, cara, inteiraço para poder jogar. Não parou por aí, meus amigos, né? O Admar trouxe um reforço também muito importante, que foi a chegada do nosso bravo Carlos Cuesta. Esse colombiano deu uma dimensão de amplitude para essa zaga do Vasco da Gama. Chegou também aí o Robert Renan, que veio do Zenit. Parece que esses dois aí já jogam juntos há muitos anos, há muito tempo. Entrosou, acertou. A terceira partida que o Vasco não toma gol. É legal porque a gente está vendo esse rapaz aí, o Matheus França, jogo após jogo, evoluir também. Isso é importante demais, né? Então, assim, os reforços que chegaram aqui deu jeito. E não para só por aí. O Admar chega, ele faz a renovação de contrato do nosso Léo Jardim e ele consegue convencer a diretoria do Vasco a trazer alguns jogadores que estavam fora dos planos, como foi a chegada do Barros. Esse menino está jogando de terno. Se continuar assim, é um cara aí que vai lutar por vaga em seleção brasileira, não é exagero. Esse menino, porra, tá honrando aí a base dos Gigantes da Colina. E de imaginar que o GB, gente, chegou a viajar para a Turquia, que o GB chegou a ser negociado por essa diretoria e o Admar bancou a permanência do GB. O GB tem tudo aí para se tornar um novo Ryan.
fazendo mais um gol decisivo no jogo de ontem. Então, essa chegada do Admar contribuiu e muito. Se a gente for lembrar que no começo do ano a nossa zaga era João Vitor e Lucas Oliveira, meu amigo vascaíno, mudou da água para o vinho. Agora, o melhor está por vir, porque a gente sabe que o Vasco está muito próximo aí de anunciar um novo investidor. Não é segredo para ninguém que é a Crefisa, que a Crefisa tem interesse no futebol dos Gigantes da Colina. Mais uma vez aí, esse final de semana, o Vasco viajou na aeronave da Leila Pereira, certo? As coisas extracampo começa a dar certo, a gente começa a chegar num acordo aí com a ICAP para que haja um acordo extrajudicial para a 777 comprar, perdão, para a 777 aí a ICAP vender, né, para o pessoal da Crefisa. E assim, cara, mais do que isso, a gente vê que o Vasco está trabalhando com uma metodologia de trabalho esse ano distinta dos outros anos. O Vasco está pensando grande, renovações de contrato aí, como é a situação do Ryan, como é a situação do PH, do Puma, já simplesmente aí sacramentadas, os jogadores muito próximos aí de estender os seus respectivos vínculos aí com os Gigantes da Colina. O Vasco aí também chegando a um nível aí de excelência na situação de contratações. O Vasco precisa de alguns reforços aí. A gente sabe que o Vasco tem negociações aí sacramentadas, como é a situação do Alan Saldívia, né? Jogador uruguaio, está chegando aqui no Vasco da Gama. Situações que estão muito bem encaminhadas, como é a situação do jogador Arana, como é a situação do jogador Luciano, do São Paulo. É só jogador de nível muito alto que o Admar está trazendo. As negociações aí com o Minda, a gente tem grande expectativa para que esse jogador equatoriano chegue, que vai aumentar o nível aí do Vasco da Gama, o próprio Zapelli também, certo? Não está descartada aí a situação da chegada aí de um jogador de um quilate maior, como é o Cria, o Paulinho, também o nosso bravo ali, o Talisca, né? Se falando aí de Roger Guedes, nos Gigantes da Colina. Então o Vasco está caminhando de um jeito, de uma forma bacana. O Vasco está conseguindo manter. Ontem a gente viu ali a união ali dos funcionários do Vasco com os jogadores, né? Emocionou muito a situação do Bigo ali com o Vegete reencontrando ali o caminho do gol. Então, cara, pô, coisas maravilhosas estão acontecendo. E os antes estão pirando. Os antes estão incomodados que vão chegar jogadores bons aqui no Vasco, que o Vasco aí é o líder do retorno, certo? E é isso. É a diretoria deixar o Admar trabalhar, deixar o Diniz trabalhar, que vai dar muito bom aí, com toda certeza. Agradeço aí pela sua atenção. Não deixe de comentar que veio no São Paulo, né? Muita polêmica lá. O Luciano tomou o terceiro cartão amarelo para não enfrentar o Vasco e vai dar bom. A gente está 5 pontinhos ali do G6. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.